Olá para você que nos acompanha de casa. Hoje nós estamos aqui em Marília, no Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus, para levar para vocês que nos acompanham um pouquinho mais sobre a vivência e a formação destes seminaristas que estão aqui conosco. Espero que você nos acompanhe esse tema, que foram vocês mesmos que pediram, para estar conhecendo um pouquinho mais sobre a vocação ao sacerdócio e o processo formativo de um sacerdote. Para a gente dar início, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao Padre Juninho, reitor aqui do seminário, por ter aberto as portas do seminário para a gente. Também gostaria de agradecer ao Padre José Martins, que intermediou todo esse encontro, e aos meninos, aos seminaristas que estão aqui conosco na tarde de hoje. Vamos, antes da gente dar início, vamos nos situar aqui um pouquinho, começar para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre quem está aqui conosco na tarde de hoje, começando ali pela nossa esquerda, Alisson. Esse vocês já devem conhecer, porque já é prata da casa, mas a gente vai começar para vocês conhecerem um por um o nome, paróquia de origem. Pode começar, Alisson. Boa tarde a você que nos acompanha. Para quem não me conhece, o meu nome é Alisson, tenho 28 anos, sou natural da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, da cidade de Lutécia, e faço estágio pastoral na cidade de Maracaí, e estou no terceiro ano de filosofia no processo formativo aqui na Faculdade São João Paulo II. Boa tarde a todos, eu sou o Leandro, tenho 22 anos, sou natural também da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança em Lutécia, colaboro pastoralmente na paróquia Santo Antônio de Quatá e curso o primeiro ano de teologia aqui na Fajuba. Boa tarde a todos que nos acompanham, sou Pedro, tenho 18 anos, sou natural da paróquia Santo Antônio de Palmital, faço estágio pastoral na Catedral Diocesana Sagrado Coração de Jesus e curso o primeiro ano de filosofia. Michel Pedro, tenho 19 anos, faço estágio pastoral na paróquia São José do Torim e sou da paróquia Santo Antônio de Mexaria. Eu sou Caio, sou da paróquia Santo Antônio de Quatá, sou mentor da configuração, primeiro ano da teologia e faço estágio pastoral na paróquia São Sebastião em Rosana. Sou David, natural da paróquia Santo Antônio de Mexaria, faço estágio pastoral aqui da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, Maracaí, e na etapa formativa estou no terceiro ano de teologia. Ok, muito obrigada por vocês terem se apresentado. Antes da gente dar início, Padre Juninho, mais uma vez obrigada por ter concordado, em receber a Pascom de Maracaí aqui hoje. E já logo de cara, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que vem a ser, a maneira como o senhor poderia definir, o que vem a ser a vocação sacerdotal, na visão do senhor? Bom, antes de mais nada, as portas do nosso seminário estão sempre abertas a vocês, a todo o povo de Deus que deseja conhecer um pouco deste caminho. Afinal de contas, toda a comunidade paroquial, todos os fiéis católicos estão engajados, direta ou indiretamente, na formação sacerdotal. Vocação sacerdotal, se pudéssemos resumir, é claro que isso é praticamente impossível, mas se pudéssemos colocar em poucas palavras, diríamos que ser sacerdote é servir de forma ministerial ao povo de Deus. Mas seria muito pouco dizer isto, porque tanto na palavra serviço quanto na palavra ministério tem uma enormidade de outros conceitos e realidades que são muito importantes que tenhamos um pouco desta consciência. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado vai dizer que o sacerdote é aquele que foi tirado do meio do povo, preparado e devolvido para o povo para servi-lo, para estar à disposição como um elo de ligação entre a realidade temporal e a realidade espiritual. Então, o serviço prestado pelo sacerdote, ele é muito mais do que apenas o que os nossos olhos conseguem ver, o que fazemos a experiência, talvez, no atendimento. Há um serviço
que ultrapassa a realidade material, que é esta dimensão espiritual, esta ponte que o sacerdote realiza entre o tempo e a eternidade, entre aquilo que é matéria e aquilo que é espírito, entre aquilo que é humano e aquilo que é a graça de Deus, a divindade de Deus. Então, o serviço prestado pelo sacerdote é trazer o céu presente na terra, de forma ministerial, ou seja, a partir de um mandato dado pelo próprio Cristo e guardado e levado a cabo pelo Sumo Pontífice e por toda a hierarquia da Igreja, que continua ao longo dos séculos escolhendo, preparando e enviando homens para o serviço no ministério ordenado. Mas dizer que é ministerial significa também dizer que se faz em nome de alguém. O serviço realizado pelo Padre é um serviço que ele faz não só em nome de Cristo, mas na pessoa de Cristo. Em persona Christi. Em persona Christi. O sacerdote, ele está no meio do povo para tornar presente a pessoa de Jesus Cristo, por aquilo que ele faz de forma ritual, por aquilo que ele faz também de forma humana, vamos dizer assim, no acolhimento, no atendimento, na escuta, no cuidado oferecido ao povo de Deus. O sacerdote é um pastor, mas não qualquer pastor, o bom pastor no meio da porção do rebanho que lhe foi confiada. Então, como daqui nós poderíamos esticar ainda um monte de coisas, né? Mas é importante que tenhamos sempre a clareza de que a vocação ao ministério sacerdotal ou a vocação sacerdotal é esta resposta direta que alguém dá ao próprio Cristo, que chamou para estar com ele e fazê-lo presente aonde quer que estejam. Gosto muito de um versículo do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10º, se não me engano. Eu sempre confundo, não lembro se é 10º ou se é 5º, mas enfim. Aí fica a tarefa para a gente pesquisar em casa. Procure em casa. Quando o Senhor sobe a montanha e chama os que Ele quis, e depois Ele envia os seus discípulos para toda a cidade e lugar aonde Ele mesmo deveria ir. Me chama muita atenção esta expressão, aonde Ele mesmo deveria ir. E aqui se encontra radicado uma das fundamentações bíblicas do ministério ordenado, que é onde está o Padre, está presente o Cristo, está presente, deve estar presente esta pessoa de Jesus Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Uma outra expressão que me ajuda também a compreender bem o sentido do ministério ordenado é que o Padre, a pessoa, o homem que foi chamado a ser Padre, ele foi chamado não só para oferecer o santo sacrifício, mas para ser um sacrifício em favor da Igreja e do povo de Deus. Sim, da maneira como o senhor colocou, o que eu achei mais interessante é que logo no início da sua fala, você deixou muito claro que é uma vocação ao serviço, que o padre, né, os meninos que estão aqui, eu chamo de meninos, vocês entendem o que eu quero dizer, né? São bem mais jovens que nós todos aqui, mas que é uma vocação ao serviço. A vocação ao sacerdócio é ao servir, não ser servido. E uma outra coisa que eu também achei muito interessante que o senhor falou é que o ser padre não é só administrar os sacramentos, tem toda essa outra questão fora do altar, que é exatamente o de resgatar almas, o de salvar almas, né? Que são essas duas funções, assim, basicamente. Até na definição do próprio sacramento se sustenta a realidade que pelo mistério da ordenação sacerdotal ocorre na vida daquela pessoa, daquele indivíduo, uma transformação ontológica, uma mudança do ser. Eu deixo, desde quando eu, Padre José Martins e os outros tantos padres que nós conhecemos, desde que fomos ordenados, deixamos de ser nós mesmos e passamos a ser a presença do Cristo. Esta mudança ontológica, a mudança do nosso ser, é claro, refere-se à existência. O meu jeito de existir não é mais o jeito de antes, né? Óbvio
que permanecem em nós, em nossa humanidade, nossos limites, nossas fraquezas, nossas competências e assim por diante. Mas na essência mesma do nosso ser se identifica a pessoa de Jesus Cristo. Sim, a persona Christi. Aquele que veio para salvar, para resgatar. Sim, sim, perfeito. Agora do nosso lado de cá está o Padre José Martins Cardoso. Padre, o senhor quem conhece o seu testemunho de vida, que o senhor já contou algumas vezes, em algumas ocasiões, sabe que o senhor entrou no seminário já maduro, né? Esse mesmo seminário que a gente se encontra hoje aqui em Marília. Porém, como a gente está falando da questão de vocação, né, sacerdotal, como que todos nós aqui sabemos que vocação significa chamado, né? Esse chamado que é sentido. E esse chamado, apesar de ser totalmente misterioso, de repente pode vir através de um outro sacerdote, de um padre, né, que te orienta. Esse chamado pode vir através da vida de um grande santo, no qual você se inspira, você se sente chamado. A gente sabe que esse chamado se dá de várias formas. Compartilha pra gente como que foi esse chamado do Senhor. Como que foi para o Padre José Martins esse chamado a essa vocação? Primeiramente, né, nossos seminaristas, Padre Juninho, Dani, povo de Deus que nos assiste nesse momento, né, o chamado, a vocação, Jeremias já nos disse, né, desde o ventre materno nos chamou, nos elegeu para uma missão. Primeiramente vem a vida, mas ao longo da nossa vida, Deus coloca na nossa existência, eu diria no palco da nossa existência, pessoas que nos instruem para o caminho de Deus. Por exemplo, minha afinada mãe, meu pai, alguns irmãos. Mas eu gostava muito de muitos padres, né, que eu ia assistir, eu prezava muito da homilia deles, né. Eu lembro uma vez também que os missionários redentoristas, faz algum tempo atrás, vieram em Assis. Eu era construtor, pedreiro, e eu ia de manhã na missa, 5h30, ao meio-dia eu não podia, mas às 17 horas eu ia, e eu via naqueles homens de batina um futuro para mim. Como que se eu olhasse no espelho, não sei se eu posso citar nome, vou citar o padre Ferdinando, que é da Santa Cecília, mas tinha tantos outros, ele é missionário redentorista. Então eu queria ser igual a eles. O jeito deles ser missionário, de chegar de casa em casa, aquela alegria de colocar em prática aquilo que ele foi chamado enquanto padre. Como Maria Santíssima, que gerou Jesus, nós padres também geramos Jesus. Não só ali no altar, naquela luta, na labuta do povo, que é simbolizado no pão da vida e no vinho da salvação, mas gerar Jesus também no coração do povo, com o testemunho de vida que aquele sacerdote, indo de casa em casa, aquela alegria, aquele jeito de evangelizar, me ajudaram muito também. Mas alguns encontros vocacional, né, que tinha na Santa Cecília, na época, né, tinha vários. Então eu foi passando o tempo. Eu tinha também um trabalho, né, cuidar da minha mãe. Depois que ela faleceu, eu entrei, um ano depois eu entrei. Por isso, bem maduro. Tenho vários irmãos, mas enquanto a minha mãe não partiu, eu me via essa missão de cuidar dela até enquanto ela estava viva. E foi com esse exemplo que eu fiz, né? Então, um santo, por exemplo, que, né, eu gosto muito de ler a vida dos santos, né, São João da Cruz, né, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando eu fiz a inscrição, vamos dizer assim, que o Zé Davi já havia me escolhido para entrar no ano seguinte, eu fiz até um terço a Santa Teresinha. Eu queria uma resposta, para que, se fosse para eu ser padre, eu queria ser um sacerdote feliz. Não importa a idade que eu tenho, mas é no tempo de Deus que eu disse o meu sim. Então, eu tenho aquela história da rosa, eu acredito muito nisso. Em vez de eu ganhar uma rosa, eu ganhei 3. E aquilo, na hora, eu até senti um arrepio e entrei no seminário, né, já bem maduro. Não arrependo de ter esperado o tempo de Deus na minha vida acontecer. E hoje, onde eu passo, todo mundo sabe, o sacerdote que veio para servir. Eu falo sempre que, para os bispos, para alguns padres, que nós temos que sair do altar um pouco. Essa igreja em saída que a igreja pede, eu sempre converso também que o modelo de igreja é Nossa Senhora, que grávida de Jesus, ela vai visitar
Zacarias e Isabel, que estão nos doentes, estão naqueles Zoom que a gente vai, mesmo em tempo de Covid, ungir, não é? Os irmãos nos hospitais ou em suas casas, sabe? Então, assim, aquilo que eu pedi para Deus, né, por intercessão de Santa Teresinha, eu queria ser um sacerdote realizado, e eu gosto de ser padre. Aqueles meninos seminaristas que trabalham comigo, eu falo: olha, você tem que ser amigo de Jesus Cristo, nós temos que ser apaixonado por Jesus Cristo. Já escutaram eu falar isso na missa. Então, quando a gente apaixona por alguém, a gente quer apresentar esse alguém. E esse alguém não é uma pessoa qualquer, é o nosso Salvador, é o nosso Filho, é Jesus Cristo. Então, eu vejo muito isso. Sou muito feliz em ser padre, né? Vou fazer 13 anos de padre. Agradeço a todos aqueles que me ajudaram. Meus pais já faleceram, né? A intercessão dos santos e alguns padres que me ajudaram também, os formadores, nesse caminho até o sacerdócio. Vale a pena, sim. Eu sei que é talvez uma outra pergunta depois, mas eu digo para vocês, seminaristas, vale a pena dedicar o seu tempo. É como que uma vela que se consome no altar para Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é fácil ser padre, mas é bom ser padre, e eu me sinto realizado em ser sacerdote. Muito bem, padre. Que bonito. Pedro, seminarista Pedro. Foi esse ano, você é um dos últimos que chegou aqui. Você entrou, você veio aqui para Marília esse ano. Então, a gente sabe que a Diocese de Assis conta com um seminário menor, o propedêutico, o seminário São José, né, em Assis, que é a porta de entrada, né? O jovem que se sente esse chamado, sente vontade de fazer essa primeira experiência, esse discernimento, né? Esse primeiro momento é lá para o seminário de Assis que ele vai. Então, como você foi um dos últimos, né, que chegou aqui, conta pra gente um pouquinho como que é esse período, esse primeiro momento daquilo que é vivido lá no seminário menor. Bom, tive a graça de viver as duas etapas, o seminário menor e o seminário propedêutico. As duas etapas, na verdade, elas servem assim para um conhecimento geral. A gente ali amadurece a nossa vocação, principalmente o seminário propedêutico. No seminário menor a gente acaba ali terminando a escola, que a gente entra um pouco mais novo, então precisa concluir os estudos. E enquanto a gente estuda, a gente vai conhecendo mais a realidade da diocese, vai conhecendo algumas paróquias, vai conhecendo os padres, vai meditando sobre a nossa vocação. E quando nós concluímos os estudos e quando nós amadurecemos assim, fazemos os 18 anos, nós podemos entrar no seminário propedêutico, que é um período de preparação também. Esse período já é o que a maioria das pessoas entram, porque já vem mais velhos para o seminário, e ele nos prepara para podermos vir para Marília. Então nós ficamos ali numa rotina de estudos, uma rotina de oração, e ali a gente se prepara, pensa na vocação para poder, no fim do ano, fazermos vestibular e podermos vir ao seminário de Marília, onde a gente inicia os estudos na faculdade, e ao mesmo tempo começa uma nova formação aqui no seminário maior. Leandro, seminarista Leandro, depois que vocês passam por esse primeiro período de discernimento, essa primeira experiência lá em Assis, que vocês chegam para cá, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, que não fazem muita ideia de como que é essa questão do processo formativo depois aqui dentro. Vocês têm esse momento, vocês ficam aqui, vivem aqui durante a semana, fazem a faculdade, filosofia e teologia, mas explica melhor para quem está nos acompanhando que não conhece, como que é esse processo, então, depois que chega aqui em Marília, como que é essa formação? Bom, após essa preparação que o Pedro já explanou, nós viemos para cá, fazemos o vestibular e iniciamos a nossa etapa formativa aqui. A primeira etapa formativa que vivemos é a etapa do discipulado, na qual estudamos filosofia na faculdade São João Paulo II, Fajopa, que é bem próximo aqui ao nosso seminário. E em todo esse período, como o próprio nome indica, nós é como se sentássemos aos pés do Senhor como discípulos para aprender dele e ouvir aquilo que ele tem a nos dizer, discernir também o nosso chamado, que é algo contínuo em toda a nossa formação, e convivendo no seminário, atendendo toda a rotina que aqui tem de oração, santas missas, oração da liturgia das horas, também aproveitando das oportunidades de direção espiritual, de atendimento psicológico, e
atendendo às exigências da faculdade, que também são necessárias, e já iniciando o estágio pastoral. Após essa etapa do discipulado, nós vamos para a etapa da configuração, que é aquele candidato que, já tendo feito essa experiência do discipulado, aprendido com o nosso Senhor, agora ele buscará configurar-se mais ao seu mestre. Claro que, embora haja essa diferenciação, digamos até metodológica, são duas realidades que acompanham toda a nossa vida, não só de nós que estamos no seminário, mas de todo e qualquer cristão. Mas, na configuração, iniciamos os estudos na teologia e respondemos às exigências desse curso e continuando com aquilo que o seminário nos oferece, que, como já citei, a rotina de oração, a convivência, direção espiritual e atendimento psicológico. Que maravilha! E você diria que toda essa formação que vocês recebem aqui, você diria que ela abrange bastante o lado pessoal e também espiritual? Você acha que forma nos dois sentidos? Sim, sim. Forma-nos intelectualmente nos dois cursos, filosofia e teologia, só que, para além disso, há também a formação humana. O Padre Juninho sempre repete nas nossas formações aqui, não só ele, como também os outros padres formadores que nos acompanham, também a psicóloga que nos atende, que a formação, ela visa tornar-nos seres humanos integrais. Porque aquela pessoa aquele candidato que é um bom ser humano, por conseguinte é um bom cristão e, por fim, também será um bom padre. É uma caminhada que se inicia aqui. Dom Henrique Soares, saudoso, já dizia: o seminarista de hoje é o padre de amanhã. Então o padre já é formado desde aqui. Então, além dessa formação intelectual que já citei, abrange-se também o lado humano, o lado da nossa humanidade e também o lado da nossa espiritualidade, a fim de que não seja, em primeiro lugar, mas que não sejam coisas separadas, mas sejam um todo, uma totalidade integral que está presente em nós, forma o nosso ser e que com esta nossa carga seja levada também ao sacerdócio. Sim, uma plenitude, né? Quando você diz nesse sentido. Ok. David, Padre Juninho, no início aqui conversando com a gente, ele estava explicando, na visão dele, o que é essa questão da vocação sacerdotal. E ainda dentro desse contexto, eu queria perguntar para você, como você enxerga a missão? Qual é a missão de um sacerdote, assim, nesse tempo que você já está de caminhada? Você contou para a gente que você já está no 3º ano de teologia, você já está, digamos que, seguindo aí para a reta final. Então, durante todo esse período que você teve, essa sua vivência, como você enxerga a missão de um sacerdote? Bom, enxergo, o Padre Júnior disse no começo, temos várias definições dessa missão do sacerdote. Eu diria que a missão dele, do sacerdote, é ser um homem consagrado. E para ser esse homem consagrado, me vem à mente a questão da passagem bastante conhecida do Evangelho, onde Jesus está na casa de Marta e Maria. E Maria, Jesus fala que aquilo que é primordial, que é mais necessário, é estar aos pés dele, mas que não exclui também a função de Marta. Então, eu creio que a missão do sacerdote é essa. Primeiramente, é o ser estar aos pés do Mestre. Como o Leandro também disse, ele estava no discipulado, é esse seguir Jesus. Primeiramente, esse seguimento de Jesus, ser íntimo dele. Esse estar aos pés do Mestre é ser íntimo dele, estar e ser com ele, para que eu possa ser santificado. E a partir dessa santificação pessoal, somente a partir dessa santificação pessoal é que eu vou conseguir exercer aquilo, digamos assim, é que eu vou conseguir ser Marta também, seguir o exemplo de Marta, que é a parte do serviço, e como você disse no começo. Então, nós podemos dar muitas definições, mas durante a conversa me veio também essa passagem
de Marta e Maria. Essa configuração, a mestre ser discípulo, se configurando a vida dele para se santificando pessoalmente, santificar também aqueles que ele desconfia. Sim, essa é uma passagem realmente muito interessante, que vai muito de encontro à missão do sacerdote, a maneira como a gente consegue enxergar, porque primeiro é você se colocar aos pés do mestre, ouvi-lo, e depois que você ouviu, ficou íntimo dele, o conheceu, você sai, em missão, você sai para ensinar e evangelizar aquilo que você aprendeu. Então realmente é uma passagem muito feliz essa que você... Porque também, se a gente não tivesse intimidade e não deixar que Deus modere a gente, nos santifique, o nosso serviço, a gente vai realizar sim o nosso serviço, mas de certa forma se tornará um serviço infrutífero. E eu penso que seja mais ou menos essa dúvida. Ok, David. Pedro Joaquim. A gente sabe que a oração é algo fundamental e importante na vida de qualquer cristão. Todo cristão tem que ser muito íntimo daquele Deus que ele segue, pelo menos é assim que a gente costuma enxergar. Então, se na nossa vida, por exemplo, na minha vida como leiga, a oração tem um papel muito importante, como que você poderia explicar para a gente o papel da oração na vida de um seminarista, nesse período de formação de vocês? Qual é o papel da oração durante esse processo? Bom, assim como o David falava da passagem de Marta, de estar aos pés de Jesus, é aquele de a gente conversar com ele, ter o diálogo, não só pelas orações longas que a casa formativa ela apresenta a nós, as orações, liturgia diária, liturgia das horas, a Santa Missa que também é importante, mas conhecer mais a Deus através do diálogo, porque o discernimento é um processo longo, mas importante. Pelo fato que se a gente conversa com Deus, tem essa intimidade, nós sabemos que Ele vai mostrar os caminhos que a gente deve seguir, e não ser algo deixado de lado ou através somente da razão. Tendo as orações em dia, como todo cristão deve ter, o seminarista e as pessoas vocacionadas que querem seguir o sacerdócio devem ter essa intimidade, e tendo essa intimidade, diálogo com Deus todos os dias. E nas demais orações também, como Deus, Santa Missa, oração e por aí diante. Sim, se tornar íntimo, daquele que você ama e daquele que você segue é importante. E essa intimidade se dá através da oração e do diálogo com ele. Resumidamente foi isso que você quis dizer, Caio, você há algum tempo atrás realizou uma formação a convite do padre José Martins, lá na paróquia em Maracaí, Nossa Senhora do Patrocínio, e você estava contando aqui pra gente no início que esse ano você está fazendo seu estágio pastoral na paróquia lá em Cruzália, não é isso? Para as pessoas que estão nos acompanhando, quando a gente fala que um seminarista ele vai fazer seu estágio pastoral numa comunidade e tal, o que vem a ser e como funciona essa questão do estágio pastoral? Você podia explicar para as pessoas que estão nos acompanhando? O estágio pastoral funciona da seguinte maneira: nós saímos do seminário aos finais de semana e nos dirigimos até as paróquias que nos acolhem. Porque de regra, cada seminarista depende de cada caso, em média, fica 2 anos numa comunidade fazendo estágio pastoral. E o estágio pastoral ele proporciona para cada um de nós uma vivência comunitária mais ampla, mais cheia de desafios, porque somos instigados nessas paróquias a colocarmos em prática aquilo que aprendemos de fato no seminário. É claro que para quem já está na teologia, existe um sentido maior ao fazer o estágio pastoral, já que aquilo que se aprende na teologia, de fato, pode ser colocado em prática nas pastorais, no estágio pastoral. Mas isso não significa dizer que quem está na fase do discipulado, que é a filosofia,
que não consiga também encontrar caminhos, meios para se fazer uma bom estágio pastoral. Tá? Então, na pastoral, nós conseguimos ter uma dimensão do que é a vida do padre, as missas, os atendimentos, a administração paroquial. Então, tudo isso é colocado à nossa disposição para bem aprendermos, para bem desfrutarmos e construirmos também uma relação de amizade com o sacerdote que nos apoia. Então, podemos extrair do vice-sacerdote as suas virtudes, as suas qualidades e trazer isso para a nossa formação também. Então, nesse sentido, no sentido de se proporcionar ao estudante, ao seminarista, uma boa vivência comunitária, com muito aprendizado. É como se fosse colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo aqui na teoria, né? Essa vivência em comunidade, junto com o pároco, mas também junto com os fiéis, com os paroquianos ali nas paróquias às quais vocês estarão inseridos, né? Não só aquilo que se aprende academicamente, né? Mas também aquilo que se aprende no seminário em si, na vida de comunidade, nas formações, na formação humana, como já foi ponderado aqui. Então, tudo isso contribui para que tenhamos bagagem, porque todos nós temos muito a oferecer nessas comunidades e também as comunidades têm muito a oferecer para nós. Então, é uma troca de experiências. Sim. Ok. Agora vamos ao Alisson. Agora sim. Alisson, como você poderia definir, ou se houver essa possibilidade, quais são os maiores desafios, assim, durante esse período, assim, de formação? Quais são os maiores desafios, assim, que um seminarista ele poderia enfrentar nesse período formativo? Bom, o período começa desde o discernimento vocacional, né? Os maiores desafios é encontrado dentro de si mesmo, a vocação de responder o chamado de Deus. Muitas vezes é um desafio muito grande, porque às vezes o candidato ou vocacionando, ele encontra com diversas barreiras, seja de si mesmo, porque talvez eu não tenho capacidade de ser sacerdote, começa a colocar muitas coisas na cabeça, que aí entra a necessidade de um acompanhamento vocacional, sendo o pároco, né, o padre da paróquia dele, para estar auxiliando esse candidato, esse vocacionando, ou pessoas ligadas à agência pastoral mesmo, né, da comunidade, caso tenha, ou amigos próximos, né, que tenha uma caminhada de igreja, que possa auxiliá-lo nessa caminhada do discernimento vocacional. Não é fácil, né? Cada um vai encontrar sua barreira, cada um vai encontrar suas limitações, assim como o Papa Emérito Bento XVI já dizia, né, que me contenta o fato que Deus sabe trabalhar com instrumentos frágeis e limitados. Todos nós aqui somos frágeis, somos limitados, temos os nossos defeitos, mas estamos aqui para aprender a seguir os passos de Jesus, mesmo com os nossos defeitos, mas nos alinhando ao chamado que Deus quer para a nossa vida, para realmente servirmos para esse chamado que Deus quer que sirvamos o povo. Então, o candidato, o vocacionando, ou até mesmo o seminarista, ele vai passar por diversas situações, pode ser até familiar, né? Há casos, por exemplo, desafios que existem em seminaristas ou vocacionandos, que a família não permite, entre aspas, né? Tem um pouco mais de dificuldade na aceitação, então já começa um desafio familiar, ou aquelas pessoas que os pais são muito apegados, ou até mesmo vocacionando, é muito apegado à família, então é um desafio muito grande também para poder estar explorando esse aspecto familiar. Isso, a administração da família, e depois que o candidato diz sim, né, ao processo formativo, aí que vem a melhor parte, né, onde nós temos que nos desmontar e nos reconstruindo todos os dias, né? Então aí que entra a importância da formação, é aquela que vai nos estimular
a seguir um caminho correto, um caminho que possa realmente ser alicerçado àquilo que Cristo quer de nós. Então, é muito importante aquela pessoa que quer seguir o chamado, de estar disposta, de querer, um sim, não é apenas esse sim simples, mas um sim muito corajoso, porque esse sim vai gerar renúncias, e essas renúncias vão transformar, né, esse seminarista ou esse vocacionando em um futuro padre com a graça de Deus. E aí entra também um desafio muito importante, as orações diárias, assim como o Pedro falou que é necessário, que é o sustento da alma. Assim como o Leandro disse, a integridade de um homem tem que se construir primeiro um bom ser humano para se construir um verdadeiro cristão, e assim um ótimo, um excelente padre com a graça de Deus. E isso vai estimulando, quebrando vários desafios, né, conforme a caminhada vai se passando. Assim como minha etapa formativa, eu tenho desafios próprios da minha etapa na filosofia. Por exemplo, o David na teologia, o Caio, o Leandro, eles já têm outros desafios também que eles passam, que é pessoal deles, mas o que é mais importante é estar alicerçado naquele que te chamou. Às vezes é muito importante, pode parecer bobo, mas é necessário às vezes olhar para a cruz e falar assim: foca em quem te chama. Porque muitas vezes você olha para os desafios, você começa a ter medo, você começa a querer desistir, outras pessoas acabam duvidando da sua vocação e você acaba querendo pegar isso para você. Não, quem decide é Deus, você e a igreja, né? Então, foca na tua formação, faça o discernimento. E eu falo para você também que nos assiste nesse momento, que se você tem sente algum chamado, mas possui algum desafio, algum problema, procure o seu sacerdote, procure a pessoa mais próxima, de confiança, para que você possa estar dando início ao seu discernimento vocacional, né? Assim como o Padre Zé Martins falou, né, não vale a pena seguir, vale a vida. Amém. É isso aí. Eu até iria, agora na próxima pergunta, que eu ia falar com o Padre Juninho, na verdade eu ia fazer esse pedido, que o Caio, que o Alisson até já se adiantou um pouquinho, que se tiver algum jovem que esteja nos assistindo, que está ouvindo esse chamado, mas por algum motivo tenha medo de dar esse sim, o que o senhor poderia dizer para esses jovens que estão nos ouvindo e que já estão sentindo no coração esse chamado, mas ainda estão com receio? O que o senhor poderia estar dizendo para esses jovens? Em primeiro lugar, diria que o medo já é um primeiro sinal de que há alguém que está te chamando para algo novo. Quando a soberba invade o nosso jeito de ser no mundo, nós passamos a viver a vida sem medo, porque achamos que dominamos tudo. O medo é o primeiro sinal de que, de fato, cabe dentro de você alguém que é muito maior, que existe dentro de você espaço vazio para ser preenchido por Deus, que não há autossuficiência. O medo é sinal de que eu não sou autossuficiente. Então, reza ao seu medo, é a primeira coisa. Reza ao medo. Agradeça a Deus por existir aí dentro do seu coração este espaço aonde Ele pode permanecer e estar. E segundo, procure, como disse o Alisson, procure o pároco da sua igreja, da sua paróquia, e comente com ele, converse com ele. A vocação, ela não se constrói sozinha. Claro, o chamado vem de Deus, mas a elaboração disso dentro de nós se faz de uma forma eclesial. É junto com a igreja que nós discernimos a vocação. Muitas pessoas que se dizem chamadas para o sacerdócio, no diálogo com a igreja vai entendendo, delineando melhor este chamado, às vezes confirmando esta diretiva para o ministério ordenado, em outras ocasiões corrigindo a rota para um serviço pastoral, para uma vida matrimonial e assim por diante. Sozinho ninguém responde ao chamado, porque não fui eu que disse sim a Deus, foi eu
e a igreja. Sim. Né? A igreja é quem confirma esta nossa opção. Por isso, procure o pároco, converse com ele, mostre para ele o que você está sentindo, inclusive fale dos seus medos, para que ele também reze contigo nesse momento oportuno, mas não guarde para você mesmo. Só a semente que é lançada na terra é que ela brota. Aquela que fica guardadinha, escondida, não brota. Certo. E dentro disso que o senhor acabou de responder aqui pra gente, eu já queria aproveitar um gancho também, porque eu me lembrei que uma vez, um pároco muito querido que passou pela nossa paróquia, o padre José Davi Spessotti, ele comentou conosco que todo sacerdote, todo padre, inclusive o bispo, são formadores, né? Todo padre é da sua essência, é da sua natureza ter esse perfil formador. Então, dentro desse conselho que o senhor estava dizendo, né, para esse jovem, procure o seu pároco, procure o seu padre, converse, exponha seus medos, seus sentimentos. É aí que vai a pergunta: qual é a importância do padre, de um presbítero, nesse processo vocacional de um seminarista? Qual é a importância do padre na vida de um seminarista? Muito bem, antes desta resposta, quero lembrar que o padre José Davi Spessotti foi meu primeiro reitor. Então, no seminário propedêutico, a quem eu deixo também aqui um grande abraço. Sei que toda a comunidade de Maracaí traz o padre José Davi no coração. Sim. É de suma importância a figura do padre na vida do vocacionado, como também do seminarista. Em primeiro lugar, porque o padre é este veículo, este meio pelo qual o candidato ele vai poder dar o seu sim e assumir o compromisso de uma caminhada vocacional. Mas também o padre ele está ali na raiz do chamado vocacional, porque ninguém sente o chamado ao ministério ordenado se não faz a experiência desse ministério a partir da figura do padre. Por isso que o padre José Davi sustentou que todo padre é um formador. Sim. Né? O bispo é o formador por excelência, sim, de uma diocese. Sim. Né? Mas todo padre é um formador porque é ele quem conduz, direciona. Porque ser formador não é assumir somente um cargo dentro de uma estrutura formativa. Sim. Ser formador é viver de forma coerente aquilo que Deus preparou para nós. Por isso, todo padre deveria ser, né, efetivamente um formador na sua paróquia, na sua comunidade, não apenas por aquilo que ele diz, pelas instruções que ele oferece, através das suas homilias ou das conversas pessoais, mas sobretudo pelo modo como ele vive este mistério do sagrado. É impossível não sentir-se tocado, claro, não para o ministério ordenado simplesmente, mas é impossível não sentir-se tocado pelo sagrado diante de um sacerdote que vive bem o seu ministério, que tem a consciência bem esclarecida do para que ele está no mundo e da missão que ele tem que desenvolver. Então é importantíssimo que o sacerdote esteja ao lado do seminarista, tanto antes do vocacionado, quando este se apresenta, é preciso acolher, é preciso estar aberto, é preciso direcionar, rezar junto, mas ao longo de todo o processo formativo, porque nós vivemos, obviamente, impulsionados por inspirações, por modelos, por metas. É claro que a palavra diz, é bendito somente aquele que confia em Deus, mas se fôssemos perguntar, todos nós, de alguma maneira, olhamos e nos inspiramos na figura de um sacerdote, seja um sacerdote próximo que o acompanhou, seja um sacerdote santo, um santo da canonizado da história da igreja. Sim. Há sempre esta inspiração, porque o sacerdote que vive bem o seu ministério nada mais é do que a expressão própria do modelo que nos chama, que é o Cristo Bom Pastor. Sim, o seu testemunho de vida, né? Exatamente. De uma certa maneira, é uma excelente ou a mais sublime formação, né, que você pode estar passando. É a melhor. Sim, né? Através do modelo, né, do exemplo. Certamente. É verdade. Padre José Martins, para a gente estar encerrando esse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez o senhor por ter feito todo um esforço,
de que esse momento que nós estamos aqui acontecesse. A ideia, né, da gente estar discutindo um pouquinho sobre esse assunto, sobre a vocação sacerdotal, sobre como é o processo formativo, foi do nosso pároco. A ideia partiu dele, toda a articulação partiu dele, exatamente porque muitas pessoas o procuraram para saber, entender um pouquinho melhor isso. Ele achou por bem, né, a gente está esclarecendo vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor até já meio que se colocou um pouquinho antes nessa questão. Vale a pena ser padre? Vale a pena abraçar essa vocação? O senhor disse que quando o senhor fez uma promessa para Santa Teresinha do Menino Jesus, o senhor queria muito ser um sacerdote, porém um sacerdote feliz. O senhor só não pediu para ser um sacerdote, se fosse da vontade de Deus, mas que se fosse, que você fosse um sacerdote feliz. Então pode olhar para a câmera e falar para a gente se vale a pena ou não ser padre. Com certeza, né? Eu sou muito feliz porque eu me sinto chamado por Deus. Antes, né, eu entrei bem maduro no seminário, eu trabalhei na agricultura, passei carpinteira, fui construtor de obras. Como sacerdote, né, a gente passa a ser um construtor de almas para Deus. Eu diria, conquistar pessoas através do nosso testemunho de vida, aquilo que nós vimos conversando no caminho. Lembra que eu falei que uma boa palavra pode até atingir alguns corações, mas o testemunho, esse testemunho que o padre Juninho falou, né, modelo de sacerdote, aquele que João Maria Vianney, né, nós conversamos bastante no caminho, né, o sacerdote é o amor no coração de Deus, né. Santo Isaac de Nínive dizia assim que nós devemos olhar para nós, entrar em nós mesmos e descobrir uma escada que nos leva para o céu, né? Então eu vejo muito isso em São João Maria Vianney, aquele padre humilde que às vezes as pessoas não valorizavam muito ele, mas ele transformou aquela cidade de Arles, né? Então eu, padre, os padres, nós somos chamados para sermos pescadores de gente, né? Sermos amigos de Cristo e acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Eu acredito, Dani, e vocês estão me assistindo, que essas minhas mãos ungidas não são minhas, são de Deus, né? Quando eu toco no doente, é o próprio Deus que através das minhas mãos toca naquele doente, e eu tenho que acreditar. E eu acho que é tão lindo, né, a gente ser feliz enquanto padre, né? Para mim um santo homem também, Dom Henrique Soares, né, que ele fala, que coisa mais linda, né? Um sacerdote feliz, o sacerdote que acredita naquilo que faz, onde aquela hóstia, aquele vinho, a partir dele, pelaquilo que ele é chamado, na ação do Espírito Santo, né? Ele gerar Jesus, e mais ainda, ele acreditar que naquela hóstia ali está Jesus, ele ajoelhar na presença de Cristo. Imagine, como não ser feliz, como não acreditar nesse algo que é muito mais do que a nossa fraqueza. Então, ele também fala alguma coisa nessa linha, da gente chamar Jesus para entrar dentro da gente e descobrir toda a nossa fraqueza, mas a partir da luz desse Cristo que vai tirando a nossa fraqueza, vai fazendo a gente encontrar conosco mesmo, e quando a gente encontra conosco mesmo, a gente se torna uma pessoa feliz. Eu me aceito como esse padre José Martins Cardoso, com todos os defeitos, mas com a graça de Deus que habita em mim, nesse amigo Jesus. Quando Paulo fala a Timóteo também, né, ele fala em Teófilo, né? Teo, Deus, filho, amigo, amigo de Deus, Deus que está aqui, né, no nosso coração. É buscar todos os dias esse Deus, né, nesse jeito de ser sacerdote, simples, porque Ele é simples. Aquele que eu, né, estou ali agindo em persona de Cristo, né, deixando Ele agir na minha pessoa, né, emprestando a minha boca, esse meu ser, deixando toda uma família, deixando tudo aquilo que eu vivia outrora, para ser uma nova criatura, fraca, mas é na fraqueza, como Paulo fala, que eu me sinto forte para ser sacerdote. Eu sempre falo em Pedrinhas, onde eu passei, não só nós, agora padre, né, ordenado, mas todos somos sacerdotes pelo batismo. E eu falo para o seminarista, igual um padre falou para mim, que era padre de
aqui de Sacramento, né? Padre Carlos, que hoje é Dom Carlos, ele diz, e eu nunca esqueço, já falei para os seminaristas que trabalham comigo: no coração de Jesus vocês já são sacerdotes. Guarde isso para vocês. No coração de Jesus vocês são sacerdotes. E ser sacerdote feliz, chegar lá na frente, no entardecer da vida, falar: valeu a pena eu ter deixado Deus agir em mim nesse processo formativo, escutando o Padre Juninho, escutando a psicóloga, participando naquelas paróquias onde eu passei fazendo meu estágio pastoral, fazendo um encontro pessoal com o Senhor Jesus, não só na Eucaristia e na palavra, mas naquele irmão que sofre, doando a minha vida, ser feliz naquilo que faz, né? Levar as pessoas a fazer também esse encontro com Jesus, ser feliz. Um padre feliz, ele leva toda uma comunidade à felicidade. São João Maria Venez fez isso na cidadezinha de Arnes, né? Já passei por algumas cidades pequenas, Lutécia, Pedrinhas e outras. Agora estou numa maior, Maracaí, Nossa Senhora do Patrocínio. Então eu agradeço a Deus, e o povo está vendo que é um padre feliz. É um padre que vai até as pessoas. O que eu falo? Um padre feliz, ele passa óleo de peroba no rosto e vai nas casas sem ser convidado. Sem ser convidado. Vai em todas as casas, independentemente de ser católico ou não. É levar o Cristo aonde nós estamos. Aonde as plantas dos meus pés, dos pés do sacerdote pisarem, é o próprio Cristo que está ali. Por isso eu falo: seminaristas, já no coração de Deus, vocês já são padres, não é? Já são sacerdotes. Todos os padres, mas também os fiéis que nos acompanham nesse momento. Deixe que Deus enxergue através dos seus olhos, afague através de suas mãos, ame através do seu coração e caminhe através dos seus pés. Um cristão feliz, um padre feliz, a gente vai configurando a nossa vida, a gente vai tecendo pouco a pouco essa igreja que é sonhada por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja em missão, uma igreja em saída, uma igreja que está onde o Cristo deveria estar, não é? Deveria estar. Não é só padre, não é só seminarista, não é só bispo nem papa. Somos todos nós que devemos, de forma paulatina, ser pessoas felizes, porque nós temos a felicidade dentro de nós, que é o próprio Cristo. Vale a pena sim ser padre. Eu sou um pouco empolgado, porque eu amo Jesus Cristo e demonstro isso com a minha vida, né? Fraco todos nós somos, mas a fraqueza de uma pessoa não impede do que o Cristo trabalhe nele. Então permitamos que o Cristo trabalhe em nós, sobretudo agora os sacerdotes, para que sejamos padres felizes e levemos as pessoas também a encontrar essa felicidade que somente está naquele que nos escolheu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, padre. Realmente, como diz o Padre Juninho, o testemunho, né, é a melhor formação. E um padre feliz é aquele padre que sabe o quanto vale a pena, e a gente acabou de ouvir um belo testemunho do Padre José Martins Cardoso. Mais uma vez, Padre Juninho, meninos, seminaristas, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem topado em conversar com a gente, levar um pouco mais de informação para as pessoas que estão nos acompanhando. É um tema em que as pessoas realmente pedem bastante, né, para ter um pouquinho mais de intimidade. Vocês foram perfeitos. Eu acredito que a gente conseguiu levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que nos acompanham. E mais uma vez, Padre Juninho, muito obrigado mesmo. Pode ficar à vontade para estar se despedindo das pessoas. Toda a PASCOM, da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Maracaí. É muito oportuno, né, este momento que vocês nos proporcionam, porque também faz parte de toda a nossa vocação replicar o chamado, né? A gente foi chamado, mas esse chamado não ficou guardado, ele precisa ecoar, e esta é a oportunidade que todos nós que temos trilhado este caminho podemos fazer. Então, obrigado também a vocês que nos acompanham, que nos acompanharam aqui, a toda a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, que em todo instante, né, a todo momento, nós possamos replicar esse chamado de Deus, que passa por nós, nos arrasta, mas precisa continuar ecoando no coração de muitos. É verdade. Para você também que está nos acompanhando, vai o meu muito obrigada por vocês estarem conosco até agora.
Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender um pouquinho melhor sobre a vocação sacerdotal e todo o processo formativo. Fiquem todos com Deus e a gente se vê por aí. Até mais.